Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der de beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas, se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, quinta-feira, 27 de fevereiro, caminhando aí para o finalzinho do mês, Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. Jesus aqui, e se a gente prestou atenção na primeira leitura, nós estamos lendo aí ao longo da semana o livro do Eclesiástico, que é um livro de sabedoria para cada um de nós. O Evangelho diz assim, Jesus está dizendo que o pecado, além dele ser um problema para a nossa vida, e Jesus fala aqui de 3 situações, né? Se a tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta. E se o seu olho te leva a pecar, arranca-o. Jesus diz, é melhor não ter um desses membros do que tendo os dois, tendo eles, ser jogado no inferno, aonde o verme deles não morre. Ou seja, aonde tem sofrimento eterno. Então vamos entender isso aqui. Irmãos, Jesus está dizendo que primeiro, o nosso pecado, então a primeira situação que nós podemos olhar para esse texto é o nosso pecado, ele muitas vezes ele é uma pedra de tropeço para a vida dos outros. Ainda mais o pecado daqueles que estavam à frente e eles foram escândalo para os pequeninos. Então, Jesus aqui, ele tem uma palavra muito dura para aquele que está à frente e ele causa escândalo. Porque assim, né? Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quando uma pessoa, um líder religioso, alguém que está à frente de uma comunidade, alguém que coordena, alguém que é uma pessoa conhecida, ele cai, ele dá escândalo, ele nunca cai sozinho. Nunca cai sozinho. Ele sempre arrasta consigo uma multidão de pessoas, porque muitas pessoas olhavam para aquela pessoa, ele era uma referência, ele era um ícone de Deus, e quando aquela pessoa cai, infelizmente, não era para ser assim, mas muitas pessoas caem junto, ele acaba sendo uma pedra de tropeço para muitas pessoas. E Jesus tem a palavra dura, era melhor que amarrasse uma pedra de moinho e se atirasse ao mar. É duro isso que nosso Senhor diz. Tal é, e Jesus aqui, ele exagera nisso para falar da gravidade de um escândalo, ou da gravidade de arrastar um pequenino para o pecado. Meus irmãos, a humanidade hoje, infelizmente, ela está brincando com coisa séria. Jesus aqui, o inferno não é uma invenção da igreja, e muito menos uma invenção nossa dos cristãos. O inferno, ele é uma realidade. E, infelizmente, nós ouvimos da boca de pessoas, e até às vezes de pessoas católicas, dizer assim, o inferno já é aqui mesmo. Bom, se o céu começa aqui, nós podemos dizer que o inferno também pode começar aqui, porque existem algumas vidas que são verdadeiros infernos. Mas o inferno, enquanto esse
estado, né? Nós não poderíamos dizer assim um lugar, né? Que nem o céu, mas esse estado de sofrimento eterno, permanente, constante, é algo assustador. Imagina uma pessoa no inferno que se passou 1 milhão de anos sofrendo no inferno, só está começando. Passou 1 bilhão de anos, só está no começo o sofrimento. As pessoas desejarão morrer, mas não será possível morrer. O verme deles não morre. O verme não morre, não morre. A pessoa desejará acabar com aquilo, mas aquilo não acabará, porque nós fomos criados para o céu. Nós fomos criados para o céu. Por isso Jesus está nos alertando, e Jesus diz em outra passagem, olha, vocês não têm que ter medo daquilo que matam o corpo. Vocês precisam ter medo daquele que, depois de matar o corpo, ele pode botar a alma no inferno. É evidente que Jesus está falando do pecado, essa palavrinha de 6 letras que tanto faz mal à nossa vida. Irmãos, o problema da humanidade chama-se pecado. Desobediência a Deus, orgulho, prepotência, vaidade. E Jesus aqui está dizendo, para poder evitar o pecado, nós temos que ser radicais, nós precisamos ir ao extremo. Então você que tem aquele grupo do WhatsApp e aquele grupo é um instrumento de pecado para você, Jesus aqui é muito claro, meu irmão, muito claro, minha irmã. Saia desse grupo. Se você tem um grupo de amigos e que de amigos não tem nada, e esse grupo, toda vez que você está com esse grupo, ou toda vez que você está com esse grupo de pessoas, elas são ocasião de pecado para você, né? Então você saia desse grupo, em nome de Jesus. Se você não consegue ficar diante de uma tela, ou um celular, ou um computador, sozinho, porque você cai no risco de cair no pecado da luxúria, não fique. Se for possível, então desfaça disso. Eu não sei o que, mas tudo nós precisamos fazer para poder não pecar. O Senhor é muito claro. Ele fala do inferno, ele está falando da condenação e ele não quer que a gente vá para lá. Nós não fomos predestinados, meus irmãos, para o inferno. Nós fomos predestinados para o céu. O texto é claro. Jesus aqui está dizendo muito claro. Ele fala que o escândalo era melhor amarrar uma pedra de moinho e se atirar ao mar. E ele fala de 3 situações. E claro, Jesus aqui está nos prevenindo do mundo dos sentidos. Porque é por onde que entra o pecado? Por onde que entra o pecado na nossa vida, se não é precisamente no mundo dos sentidos? Se não é pelos 5 sentidos que nós pecamos? Nós somos atraídos. É a mesma tentação, é ter poder e prazer, mas é pelo mundo dos sentidos, é pelo aquilo que a gente vê, é pelo aquilo que a gente ouve, é pelo aquilo que a gente toca, né? Então é por essas realidades, é pelo aquilo que a gente percebe, que a gente sente, e por aí vai. Somos atraídos porque estamos marcados pelo pecado original. Então o Senhor está sendo muito claro, muito específico. Eu não sei, meu irmão, não sei, minha irmã, você que me ouve agora, qual é a situação? Pode ser pessoas, pode ser lugares, pode ser uma série de situações, pode ser grupos, pode ser redes sociais. Eu não sei o que tem te levado a pecar. Eu não sei o que tem sido ocasião. Eu sei que o livro do Eclesiástico, não nesse capítulo, mas no outro, diz que do pecado nós fugimos. Foge do pecado, Eclesiástico 21, foge do pecado, porque se você se aproximar dele, ele te morderá, ele será como uma víbora serpente. E nós precisamos também, então, acabar com as ocasiões. Se o seu namoro, se você não consegue ficar sozinho com a sua namorada, e isso é causa para vocês de queda, então não fiquem. Façam alguma coisa, porque vale a pena ser de Deus. E o livro do Eclesiástico, nessa leitura aqui da primeira leitura de hoje, fala da misericórdia de Deus, mas diz que nós não devemos abusar da misericórdia de Deus. Diz lá que nós não devemos, o texto do Eclesiástico de hoje, que é o capítulo 5, versículo de 1 a 10, da primeira leitura, diz que nós não temos que ficar adiando de um dia para o outro a nossa conversão.
A nossa conversão verdadeira, a conversão metanoia, que não dá para ficar brincando com essas coisas. Por quê? Porque o Senhor virá como um ladrão. Ele virá como um ladrão. Irmãos, é sério. Vamos pedir ao Senhor hoje a graça de lutar. A carta aos Hebreus diz: vocês não combateram contra o pecado até o sangue. Então veja, olha o que a carta aos Hebreus diz. Vocês não lutaram contra o pecado até o sangue. Então nós temos que lutar, se possível, até o sangue. Para dizer como São Domingos sabe: antes morrer do que pecar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.